Bom, vocês acabaram de assistir a reportagem sobre a crise econômica refletida na comunidade brasileira aqui no Japão. E agora, para conversar mais, eu vou chamar o Daniel Jimenez, que é professor de História e Geografia da Escola Alegria de Saber de Toyota. Professor, por favor. Professor, tudo bem? Tudo bem, meus adeus, vamos levando apesar da crise, né? Professor, eu vou começar com uma pergunta, né, que nós evidentemente estamos vivendo uma das piores crises que o mundo já passou, né, muito parecida com a crise de 29. Na sua opinião, professor, como o senhor avalia essa crise que nós estamos vivendo atualmente? Bom, Vitor, a crise, né, uma forma de avaliar ela, basicamente ela ocorreu por causa da ganância, né? Ou seja, o empresariado mundial, nos anos 80, nos anos 90, ficou muito adepto do neoliberalismo. Para quem não conhece ainda, o liberalismo é uma doutrina econômica que foi muito apregoada por Adam Smith, um pensador econômico. Entre outras coisas, ele dizia que o Estado não tinha que intervir na economia, né? A economia devia seguir seus próprios rumos e cada vez mais diminuir a participação do Estado na economia, para que ela mesmo, né, pelo seu próprio vigor, ela buscasse uma melhor qualidade e buscasse as melhores cabeças, os melhores trabalhadores. Dessa forma os salários aumentassem e o consumo aumentasse, né? O que aconteceu na realidade não foi isso, né? Você teve uma busca pelo lucro exacerbado, né? Ou seja, o empresário queria apenas ganhar, ganhar, ganhar. E aí então nessa onda eles privatizaram muitas empresas que eram estatais, algumas foi até bom ter sido privatizadas, tinha muito cabide de emprego, mas outras não, né? E dessa forma as pessoas, muitas perderam seu emprego, a qualidade deixou de ser o que era. E sem dizer também que as empresas particulares passaram a substituir o trabalhador pela máquina de uma forma muito, digamos assim, violenta até, né? Onde passou a substituir também o mercado consumidor. Ou seja, a máquina ela tinha que vir para auxiliar o trabalhador, não substituí-lo totalmente como acabou acontecendo. A máquina não consome, né? Então os salários diminuíram em busca de aumentar seus lucros. As máquinas substituíram os empregados e aí o desemprego também faz com que a pessoa não consuma, não tem dinheiro, não tem renda. Isso era muito válido para países subdesenvolvidos, né, as pessoas muito desempregadas, mas passou com o tempo, com essa ganância toda, a ocorrer também em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Você tem atravessadores que, com a sua atuação, né, eles revendem um produto por um preço maior, a bolha econômica toda é afetada, o consumo diminui e aí os norte-americanos tiveram dinheiro para honrar suas hipotecas, as vendas foram maiores do que a capacidade de pagar das pessoas, começou a quebradeira, que se estendeu pelos bancos, que se estendeu pelas montadoras, e aí estamos aqui no Japão sofrendo os efeitos, né, com uma comunidade estrangeira, ou seja, os prioritários a serem demitidos. Professor, já que o senhor tocou no assunto da crise aqui na comunidade, vamos falar então um pouco sobre ela. Assim, professor, as pessoas que estão voltando ao Brasil, para tentar alguma coisa lá, montar um negócio lá, o senhor acha que é uma decisão precipitada? Olha, uma coisa certa na vida, Vitor, teremos que tomar decisões. Então, se de repente você toma uma decisão que é vista como errada, você tem que aprender com essa decisão, né? E tomar outra certa posteriormente. Você pode errar novamente, infelizmente a vida é assim. Abrir negócio no Brasil, infelizmente, sempre é complicado, né? Porque você sabe, né, que a política do governo não incentiva, né, a abertura de empresas. Parece que há um consenso de querer ganhar no máximo possível do empresário em impostos, e aí o cara acaba não tendo, né, a pessoa não acaba tendo dinheiro para pagar os impostos, e aí muitos empresários abrem caixa 2, né, a gente sabe que acontece muita coisa por debaixo do pano. Então parece que o governo incentiva-se, né, a contravenção, né, essa coisa toda, né, essa sonegação de impostos. E então a pessoa que vai abrir um negócio no Brasil tem que estar ciente que ela vai pagar uma carga de impostos muito grande. E ela tem que ser ciente que ela tem que andar dentro da lei, né? Senão, se pegarem na malha fina, é cadeia, né? E tem que ter ciência também que ela vai depender dos humores do mercado e do tempo que essa crise vai durar no Brasil. Porque ela demorou mais para chegar no Brasil. Ela pode também demorar mais a ir embora, né? Muita gente compara o Brasil e o Japão no seguinte: o Japão é um país forte economicamente que está caindo. Que o Brasil é um país, ainda se for comparar Japão e Estados Unidos, fraco, mas que está subindo, né? Porém, quem foi rei nunca perde a majestade. Então, esses países que são os cobras da economia mundial, a gente tem que ter uma capacidade maior de sair da crise
né, do que, por exemplo, o Brasil. E o Brasil pode ter abalado esse crescimento a longo prazo por causa da crise. Né? Como o Lula disse, na época do Bush ainda, aquele jeitão dele, pô, Bush, agora que nós estamos melhorando, vocês vêm com essa crise para prejudicar a gente. No fundo, realmente pode prejudicar um pouco mais. Mas eu acho que o presidente Lula, que eu critico muito, não vou falar que eu amo o Lula, não, critico muito ele está tendo uma postura otimista que eu acho que no futuro vai colaborar para diminuir os efeitos da crise no Brasil. Ele está fazendo com que a população brasileira não acredite que a crise vai se instalar no Brasil. É uma tática suicida, mas parece que vai render bons frutos. Né? E professor, com essa crise aqui no Japão fez surgir alguns casos assim desagradáveis, né, que acabaram sendo desagradáveis, como por exemplo os lixos, né, como móveis e eletroeletrônicos, que são jogados na maioria das vezes por brasileiros que abandonam, né, vão ao Brasil, voltam ao Brasil e acabam deixando, né? Muitas vezes até carros em aeroportos assim, né? Então são alguns fatos agradáveis. Do seu ponto de vista, professor, o que o senhor acha das atitudes dessas pessoas? Bem, aquela história, né? Uma meia dúzia de pessoas estraga uma comunidade toda. Não só nesse comportamento, várias vezes, nós que vivemos aqui no Japão, que é uma sociedade dura com eles mesmos, né, acabamos enfrentando dificuldades por causa do comportamento de outros iguais a nós. Né. O que tem que ser consciente nesse caso é que, apesar de toda a dificuldade, nós não podemos pensar para cá não voltarei jamais. Né, que pode ser dificultado no futuro a entrada dessas mesmas pessoas que deixaram os carros, porque está lá o documento, está lá o registro. Né, essas pessoas podem ter o visto negado futuramente. Né, pela embaixada japonesa no Brasil, ou aqui mesmo, né, na imigração. E também ser dificultado a vinda de novos brasileiros, ou aumentar a comunidade, porque uma hora a crise vai passar. Né? Quando os empregos estiverem voltando, obviamente a contratação, né, vai ficar mais fácil. Né? Que agora eles exigem muito, é aquela história da faca e do queijo na mão. Quem está com a faca e o queijo na mão hoje é empresariado. Eles contratam e demitem quem eles querem. Então eles vão exigir muito para contratar. Quando tiver aquela bolha novamente, coisa de 1 ou 2 anos, acredito eu, que já vai estar melhor, né, de uma forma até como era, aí eles vão contratar novamente essas pessoas, mas poderia ser até mais, né? Eu acho que muitas pessoas têm medo da concorrência também, né, dos países asiáticos, dos trabalhadores. Eu não vejo como medo, porque em crise você tem que realmente pagar o melhor salário para a pessoa consumir. Né? Então no momento que o empresário conseguir novamente voltar ao que era, ele vai pagar um salário um pouco melhor. Inclusive eu vi em alguns sites aí umas reportagens dizendo que os salários não voltarão a ser como antes. De um economista de respeito, que eu não vou citar o nome aqui, para não ser incoerente, ele não está aqui para se defender, mas eu não sou economista, eu sou professor de geografia, mas eu acho que ele foi incoerente naquilo lá. 32 dos Estados Unidos com a crise, o presidente Roosevelt fez um New Deal. Entre umas medidas foi a melhoria salarial e a melhor distribuição da renda no país para ter consumo, ou seja, é um círculo. Você paga aqui, o cara consome aqui e o dinheiro volta para você ali na forma de outro consumo de outra pessoa, de outra empresa. Então dizer que os salários não vão voltar a ser o que eram é uma onda muito pessimista. Eu acredito que vindo de economista, ao contrário de tudo que os outros estão dizendo, acho que é meio arriscado. Né? Então os salários tendem a se normalizar, não vão ser obviamente coisas de 20 anos atrás. Esperamos que eles se conscientizem que é melhor dividir o lucro, não uma forma comunista, né? Mas melhorar um pouco o ganho, o prêmio ao trabalhador, para que este consuma mais e evite novas crises. Bem, gente, eu conversei aqui com o professor Daniel Gimenez. Professor, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no TV Toyota Repórter, que é um programa de estreia. Queria agradecer, professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E o TV Toyota Repórter vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima edição. Tenham todos um ótimo domingo. Tchau!